Ah, sim. Bom dia, boa tarde e boa noite pra vocês. Hoje iniciando com uma música clássica. Sim, essa música aí é do filme Lendas da Paixão. Olha, eu vou fazer um desafio aqui pra ver se vocês estão ouvindo as aulas. Quem ouviu, quem viu o filme Lendas da Paixão, pode colocar lá no grupo, só escrever assim, eu vi. Ai, ai. Aliás, um dos filmes da minha lista de filmes aí, acho que tá entre os 10 de bons filmes, né? Lendas da Paixão. Um filme muito legal. Se alguém não viu, ainda dá pra ver. Deve ter em algum streaming por aí. Lendas da Paixão. Pra quem gosta de faroeste, essas coisas. Também vai gostar. Mas, enfim, o enredo do filme é bom, mas a música é sensacional. E essa música tá na minha playlist, que eu tenho uma playlist chamada Boa Tristeza. Que são músicas assim, às vezes eu gosto de ouvir. É, Boa Tristeza. Caso você queira seguir lá no Spotify, pode seguir. Ok, gente, muito bem. Agora sim, vamos continuar a nossa leitura de Cântico dos Cânticos, onde a gente quer conversar um pouco sobre o casamento. Semana passada a gente falou um pouco sobre a definição, né, dessa palavra. E, como eu falei aqui, caso vocês tenham entendido de uma forma errada, ou não entendido, ou até entendido e discordado, por favor, entre em contato, tá? Fale comigo. Ou guardem para quando nós conversarmos. Anotem algumas perguntas, isso vai ser bom para quando nós conversarmos de forma conjunta, né, com o grupo todo sobre esse assunto. Hoje nós vamos ler o segundo cântico do Cântico dos Cânticos. É muito cântico. Mas como eu falei, são 6 cânticos nesse livro, Cântico dos Cânticos, ou Cantares. E a gente não está lendo por capítulos, né, mas a gente está lendo cada cântico. E então hoje a gente vai ler esse segundo que começa lá no versículo 8 do capítulo 2. Então, como eu falei, caso você tenha a sua Bíblia, pode acessar. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Caso você queira apenas ouvir, quem tem ouvidos, ouça. Assim diz então o segundo cântico: Ouço a voz do meu amado. Eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Eis que ele está de trás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Pois eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. Já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar figos, e as vinhas em flor exalam seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado. Venha correndo como o gamo ou filho das gazelas, sobre os montes de Beter. De noite na minha cama, busquei o meu amado de minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade que encontraram. Então lhes perguntei: Vocês viram o amado de minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado de minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora.
até que o fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão, nem despertarão o amor até que este o queira. Novamente, né? Muitas trocas de elogios, elogios apaixonados, amorosos, acalorados. E aqui tem uma certa discussão, né? Se ela está sonhando ou não. A partir lá do capítulo 3, alguns podem defender então que ela está tendo uma espécie de sonho nesse sentido aqui, né? Porque ela diz que deita na cama e dorme, né? Mas não o encontra. Então, como se fosse esse tipo de estar sonhando. Alguns vão dizer que não, que ela não está sonhando, mas que ela está relatando algo que está acontecendo. Então isso é interessante, porque pode ser que no sonho ela tenha vagado pela cidade, né? Ou conforme o texto todo, ela está apenas colocando na poesia alguma forma de dizer que ela estava à procura do seu amado, né? Que ela estava é, buscando esse seu amado em todos os lugares. Então, por isso ela fala da cidade. Mas sim ou não, se é um sonho ou se não é um sonho, é interessante essa expressão que ela usa, né, o amado de minha alma. E aqui nós temos, nesse segundo cântico, algo bem específico também, porque no primeiro cântico a gente tem o homem e a mulher e um coro de mulheres. E esse do segundo cântico é o único cântico em que a mulher e o homem cantam só eles dois. Os outros cânticos, se eu não me engano, todos têm um certo tipo de coro, né? Alguns vão ser as mulheres, outros vão ser os amigos do homem, alguns vão ser os irmãos, enfim, tem coisa interessante para vir ainda. Mas aqui, nesse texto, além de todos os detalhes interessantes da poesia, né? Eu destaco essa questão que ela fala o amado de minha alma. E alma no sentido, principalmente aqui, que a gente está falando sobre livros de sabedoria, Cântico dos Cânticos é colocado como um livro de sabedoria, né? Junto com Provérbios, junto com Eclesiastes. E esses livros, quando eles vão falar de alma, assim como o Antigo Testamento, alma seria, digamos assim, tudo que a pessoa é. Seu corpo, né? Até, digamos assim, não é um espírito específico, não é um espírito vagante, né? Não é algo invisível, mas é tudo aquilo que a gente é. Todos os nossos sentimentos, o nosso próprio corpo físico, a nossa razão, os nossos impulsos, poderíamos dizer assim, mas tudo que a gente é. Então, quando ela fala o amado de minha alma, ela está dizendo o amado de todo o meu ser, poderíamos dizer assim. E isso é interessante para a nossa reflexão sobre casamento. Porque me levou, e pode levar vocês a outro tipo de reflexão, mas me levou a olhar para o casamento e tentar identificar isso, né? A pessoa com a qual eu tô casado, eu tô querendo casar, enfim, como a gente já falou, o sentido de casamento da semana passada, eu vou dizer o seguinte: a pessoa com quem a gente está, ela é o amado ou a amada de minha alma? Vamos usar o português antigo, né? Para ficar melhor o texto de minha alma. Por que isso? Por que essa reflexão? Porque às vezes a rotina do casamento, a rotina da família, a rotina do trabalho, a rotina do social, né? Social eu digo os eventos familiares, os eventos com amigos, que ocupam, às vezes pode ocupar uma grande parte da nossa rotina. Pode ser que isso tudo influencie que o nosso amado não seja mais de minha alma,
mas apenas de algumas situações específicas. Então, meio que o nosso amado ou amada acaba virando apenas alguém que está cumprindo um papel que, na minha construção de família, ou que na minha construção de vida é importante, mas que não é mais o amado ou amada de minha alma. E quando a gente pode notar isso? Quando uma rotina que a gente tinha, ela é interrompida, pode ser quando um fato novo acontece, quando alguma coisa que, digamos, faz com que aquela pessoa seja uma pessoa importante para aquela ocasião, deixe de ser. Então não se torna mais o amado daquela ocasião. Então eu noto uma deficiência, ou eu noto uma inutilidade, ou eu noto uma falta de sentido para aquela pessoa. Estou tentando achar um exemplo um pouco mais específico, né? Para não ficar tanto no campo da ideia, algo mais concreto. Mas eu vou tentar achar o seguinte: eu vou usar exemplo de filhos, né? Pode ser que, né, vamos pegar ali um casal que tem um filho de 1 a 10 anos, e nesse período os dois são amados, o casal é amado, ou ama um ao outro, porque o outro cumpre funções para a criação daquele filho que são importantes que um só não conseguiria fazer. Quando o filho completa 10 anos e as suas necessidades, né, enfim, ele tem uma certa liberdade, uma autonomia já 100%, a gente começa a identificar que aquela pessoa não tem mais um sentido. Normalmente, as pessoas acabam ignorando isso e continuam vivendo. Às vezes as pessoas não entendem o que é esse sentimento que eu tô tendo, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tô com a minha esposa, o meu filho fez 10 anos, e eu vejo nela, ou não vejo mais nela, uma função específica pela qual eu via antes. Então eu não tenho mais um sentimento de gratidão, de barganha nesse sentido. Ah, eu tô cuidando dela, eu tô com ela, eu consigo sair com ela, eu consigo ter relação sexual com ela, porque de uma certa forma ela é alguém que é importante para mim na educação, na criação do meu filho. E quando eu não preciso mais disso de uma forma mais acentuada, então eu não consigo, eu começo a enxergar algo diferente na minha esposa. Não consigo mais ver o, aquela pela qual eu tinha uma certa troca para poder ter um sentimento. Então, normalmente, às vezes é complicado. Mas, mas pode ser que isso leve a um esfriamento maior ainda, um distanciamento maior ainda. E às vezes as duas partes fazem um acordo sem falar e acabam entrando então nesse esfriamento, né? Mas acabam entrando num segundo passo, que seria o convívio social entre o casal. Eu tô aqui, você tá aí, a gente tem um papel específico aqui na sociedade, a gente tem um papel específico para os nossos filhos, mesmo que agora eles não dependam tanto da gente. Então a gente vai continuar aqui, mas algo mudou. E às vezes a pessoa nem sabe o que é. Então, essa reflexão que a esposa, né, a mulher traz aqui no Cântico dos Cânticos, o amado de minha alma, ela é importante para o nosso exercício de pensar e conversar sobre casamento. Porque esse é um desafio, né? Eu estou amando a minha amada? Ou eu estou amando a minha esposa em todo o ser dela? Ou eu estou amando o meu marido em todo o ser dele? Ou eu estou amando apenas aspectos daquela pessoa
que me fazem ter um sentido social, relacional, mais específico. Por que eu digo isso? Porque normalmente, quando a gente casa, né, a gente escuta muito, encontrei minha outra metade. Aí se tem um certo dito popular, né, que os opostos se atraem. Então, uma pessoa que tem deficiências em algumas áreas da vida encontra uma outra pessoa que é bem oposta à sua personalidade, mas que tem algumas habilidades que a gente não tem. Então acaba se encaixando e a gente diz, bom, agora a gente está completo. Alguns vão chamar isso de complementarismo, né? Não só no sentido de agir, né? Em que um complementa aquilo que o outro não consegue, mas eu entendo quem pensa dessa forma e até ela pode ser correta em algumas ocasiões, né? Então vamos dar exemplos mais concretos. A minha esposa tem uma facilidade maior em, em cuidar do dinheiro, digamos assim. Ela controla melhor, ela sabe a hora de gastar e tudo mais. Eu já não consigo tanto. Então, quando a gente se une, né, isso vai se encaixando. Mas também, se as coisas boas elas vão se encaixando, as coisas ruins também. Então, às vezes, pensar num complementarismo dessa forma, né, dos opostos se atraem, quando eles se unem, esses opostos vão formando uma só pessoa e tudo mais. Além das coisas boas, vem as coisas ruins. E ao longo do tempo, o casal ele vai fazendo com que cada pessoa desse casamento, às vezes, vá até mudando a sua personalidade, mas sem perceber. Ela vai adquirindo é, jeitos, formas de pensar, é, formas de agir da outra pessoa. E ela nem vai percebendo. Então, ao longo disso, ela vai mudando. Então, pode ser que às vezes, num casal, o casal vai achando, vai encaixando, sem dizer isso, mas vai encaixando com uma personalidade específica que pode até lembrar mais uma pessoa do casamento. Às vezes por uma concessão, às vezes porque era o que era mais correto, enfim. O que eu estou dizendo aqui é que, de uma certa forma, o casamento ele vai se encaixando para ter uma particularidade. E quando esse encaixe é feito, ele traz duas personalidades que podem ser opostas, né? Que pode ser aqueles feitos um para o outro, né? Que também é é um ditado popular, né? Ou aquele que aparece muito em filmes, né? Que as pessoas elas começam a se apaixonar porque eles gostam das mesmas coisas. Nossa, você leu esse livro? Ah, eu sou apaixonado. Ah, você também gosta de. Enfim, eles vão encontrando formas de demonstrar esse amor nesse encaixe que vai sendo feito ao longo do casamento. Essa troca de personalidades, essa fusão de personalidades, que faz com que a pessoa que a gente iniciou um relacionamento, ela mude é, ao longo do relacionamento. Isso não é algo ruim, né? Pode ser que ela mude para melhor, pode ser que ela mude para pior. Isso são questões que a gente não pode, eu não posso profetizar aqui que sempre vai ser para melhor, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: isso tudo faz com que esse relacionamento que teve um início de opostos ou teve um início de semelhanças, ele vai ao longo do tempo formando um relacionamento em que as coisas vão se encaixando. E quando elas vão se encaixando, corre um risco de eu olhar para aquela pessoa e querer amá-la apenas em alguns aspectos que fazem com que esse casamento seja um casamento que tenha um motivo por existir que não o amor. E esse é o ponto.
Por quê? Porque quando ela está falando aqui, o amado da minha alma, ela está usando, né, essa palavra amor, porque ela está identificando esse amado sendo o próprio amor que ela tem. Então ela diz, ó, ele é o amado. Ou seja, ele é o amor. E isso é esse amor da minha alma, né? Do meu todo. Eu sinto por ele um amor pelo todo que ele é, ao ponto de falar que esse amor que eu tenho por ele é o amor de todo o meu ser. E, e nessa reflexão, o exercício que a gente pode fazer é pensar sobre isso, né? É, será que eu estou amando a minha esposa ou o meu marido apenas por uma questão específica? E pode ser que a resposta seja sim. E não quer dizer que vocês estão em completa crise. Óbvio que não. Se a resposta for sim, eu digo, pô, é, pode ser que eu esteja amando a minha esposa porque é ela que está provendo mais a casa nesse momento. Pode ser que eu esteja amando meu marido porque é ele que está provendo mais a casa nesse momento. E às vezes essa até pode ser uma percepção que a outra pessoa tenha. Mas isso não quer dizer que o diagnóstico que a gente chegue é um diagnóstico que, nossa, olha como a gente está errado. Não, não é esse o ponto aqui que eu quero trazer. Mas é um ponto para despertar é, uma contra-rotina. Opa, tudo bem. Nesse período da minha vida, do meu casamento, eu estou identificando que eu gosto muito e tenho muito prazer no sentido de alegria, de conforto, de alívio, porque a minha esposa ou meu marido estão fazendo uma função importante no nosso relacionamento. Nesse momento. Pode ser que as coisas invertam daqui a um pouco, pode ser que mude, enfim. Mas nesse momento está acontecendo isso. Isso então não é errado de pensar, mas é importante a gente lembrar disso. Mas não é esse o sentido do amor. E isso a gente precisa ficar abastecendo, lembrando. Por que eu tô com essa pessoa? Não é por esse motivo. Esse motivo pode ser que seja o mais evidente agora. Mas eu tô com essa pessoa por aquilo que ela representa para o meu ser. O amor, né? O amado. Eu tô com ela pelo ser que ela é. Não por aquela função específica. E aí a gente volta ao início lá do que a gente comentou na semana passada, né? Que é aquele sentimento de a gente olhar para uma pessoa e não entender por que a gente gosta, tem paixão, sente algo diferente por aquela pessoa específica e não pelo restante. E isso é algo que ao longo do casamento a gente precisa é, reabastecer, relembrar. Por quê? Agora vamos entrar para um outro caminho. Porque às vezes, logo após o início do casamento, é quando a gente vai conhecendo a pessoa. Então, durante alguns bons anos, a gente vai conhecendo muitas coisas que vão desafiar esse amor que nós temos por aquele ser. Só vou fazer um parênteses. Obviamente que eu não estou falando aqui de violência, não estou falando aqui de injustiça, não estou falando aqui de indiferença. Né? Eu não estou dizendo que, nossa, se aquela pessoa é violenta contra mim, mas eu amo ela, então eu tenho que superar essa violência que ela tem. Negativo. São questões habituais, né, do dia a dia, trejeitos, forma de falar, às vezes a forma de agir. São coisinhas que às vezes a gente considera assim, isso aí não é nada. Mas que de alguma forma vão minando, vão entrando, digamos, nesse combo e vão fazendo com que a gente comece a olhar e falar, não, cadê aquela pessoa
que me encantou os olhos. Cadê aquela pessoa que eu olhava de uma forma que eu não conseguia explicar? Esse amor, e aí vem a parte do aconselhamento, né? Esse amor que é dado por Deus, ele vai sofrer ao longo do relacionamento todas estas frustrações, todos esses ataques, todas essas tentativas de mostrar que aquele amado foi um engano. E e esses ataques, eles vão ser muito bem justificados. Esses ataques ao amor. A gente vai ter bons argumentos para dizer que aquela pessoa, eu não a amo mais. Porque ela é isso, ela é aquilo, aquele outro, enfim. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque pode ser que a gente chegue num período do nosso relacionamento em que nem mais o amor a gente consiga enxergar. E aí, isso vai depender muito do período do relacionamento que você estiver. Porque às vezes a gente pode comparar o amor ao longo do período do casamento. O amor é algo que vem de Deus, mas ao longo do relacionamento ele pode se manifestar de diferentes formas. E aí entra aquele livro, né, que eu já comentei sobre ele, As 5 Linguagens do Amor, que a minha crítica é que até tem um teste no livro para você ver qual que é a sua linguagem do amor. A minha crítica é que ao longo da, do crescimento, né, ao longo da idade do relacionamento, as linguagens do amor podem ir mudando também. Então é importante fazer esse raciocínio. Se essa noiva aqui está dizendo que o amado dela, da alma dela, ela está falando que esse amado é alguém que vai estar com ela até a morte. Porque a alma, como eu falei antes, significa o todo, o ser todo, o tempo todo desse ser. Mas a nossa reflexão aqui está falando sobre essa questão de que como é que eu identifico o amor em cada estágio do meu relacionamento. E como eu falei, quando a gente às vezes tenta comparar, mas espera aí, antes da gente ter filho, era sensacional a nossa conexão, o sexo, é, a gente tinha tempo para sair e tantas outras coisas, e agora a gente não faz mais isso. Então não tem mais amor. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Porém, aquilo que eu falei no início, a gente não pode chegar do outro lado e falar e ter apenas o relacionamento num amor ou num sentimento por algo específico que a pessoa faça. Então essas duas formas podem atrapalhar aquilo que a gente pode falar sobre amor. E o conceito de amor eu não vou entrar nesse assunto, mas ele é muito amplo, muito amplo. E dependendo da ocasião, o texto bíblico, ele vai dar alguns sentidos. Mas de uma forma mais específica para aquilo que a gente está conversando aqui, primeiro ponto, a gente precisa no nosso casamento lembrar que o amor que a gente tem vem de Deus. E, gente, isso vou usar uma palavra que não é tão luterana. Isso é transformador. Por quê? Porque tira um peso da nossa qualificação do que é amor. Porque vai ter dias no nosso relacionamento que eu vou dizer, com todas as letras, que não tem mais amor. Porém, vai ter dias ou momentos breves
A felicidade sempre são tempos curtos. Que nesses dias eu vou dizer, nossa, como eu amo. É o amor da minha vida. Por isso que quando a gente coloca a medida do que é o amor, ou o conceito daquilo que é o amor como um todo, a raiz dele, que é algo que vem de Deus, isso nos dá essa garantia de que, bom, tem uma pessoa aqui que eu a amo e que eu sei que isso que eu tenho por essa pessoa vem de Deus. A gente ainda vai falar sobre a questão de não ter mais esse amor, né? E isso pode acontecer apenas de um lado do casal, mas vai ser um outro assunto. Nesse momento, eu estou focando nisso, de identificar, de relembrar que primeiramente esse amor vem de Deus. E que em segundo lugar, esse amor também é recíproco. É o mesmo amor, mas que agora nessa reciprocidade pode ser que ele tenha mais diferenças para ser notado. Às vezes o casal ele vai identificando isso sem precisar conversar. Mas às vezes é preciso ser dito. Então vamos lá, alguns exemplos. Bom, eu não gosto de algo que aquela pessoa está fazendo. E aí eu começo a fazer um monte de indireta. Principalmente se for em relação à mulher ou homem, né? Se a mulher não chegar pro homem, para alguns, né? Se a mulher não chegar pro homem e falar, ó, fulano, é isso, 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 aquilo, ele nunca vai saber. E a mulher às vezes pode estar, mas como é que ele não tá notando? Como é que ele não tá vendo que eu tô querendo isso? É preciso que diga. E os homens, eles têm uma dificuldade que a gente não consegue nem dar indireta. Que é pior ainda, né? A mulher ainda tenta, dando indireta e tudo mais. O homem nem faz isso. Ele simplesmente olha para aquela pessoa e diz: ah, ela não, ela não tá fazendo do jeito que eu gostaria de fazer. Ela não tá agindo, às vezes, de uma forma que eu gostaria. Quer saber? Eu nem vou falar nada. E não faz nada. E eu não sei o que é pior. Mas, às vezes, é preciso falar. Olha, meu amor, olha só minha pombinha que fica escondida nos penhascos. Olha só meu gamo. Tem alguma situação que eu queria que você agisse dessa forma. Olha, você poderia evitar de dizer isso, enfim. Ter uma conversa madura sobre esse tipo de sentimento um com o outro faz parte de nós identificarmos como o outro expressa o amor que ele tem para com a minha alma. Esse amor, esse amado, né? Ou amada da minha alma. E como eu falei, isso depende muito da etapa da vida do casamento, né, do relacionamento em que vocês estejam. Mas é importante essa busca. E às vezes isso acontece quando a gente ora, quando a gente pede. Porque às vezes quebrar uma rotina, não essas rotinas de agenda, de compromisso, mas quebrar uma rotina da forma como a gente age para com a outra pessoa é muito difícil. Porque a gente vai correr um risco de ser rejeitado. Às vezes o relacionamento ele tá caminhando tão bem que ninguém rejeita o outro. Mas não tem risco nenhum. No sentido de, deixa eu expressar o que eu tô dizendo, o que eu tô pensando. Deixa eu expressar o que eu tô sentindo. E às vezes a gente reprime esse sentimento porque a gente não quer estragar a rotina do nosso relacionamento, que tá uma rotina boa. Então por que eu vou falar de um assunto que tá me incomodando? Porque eu vou ver que, de uma certa forma, vai incomodar nós dois depois. Na verdade, há um risco de incomodar nós dois depois. Então eu não vou fazer. Eu estou dizendo isso
Eu faço muito isso. Então é importante pedir em oração esse que eu possa expressar às vezes sentimentos que eu tenho pela minha amada de uma outra forma, de uma outra linguagem do amor, de uma outra maneira, às vezes inusitada, né? E aí também cabe um pouquinho de compreensão da outra pessoa, né? De não pegar e falar assim, que é isso? É, mudou? O que aconteceu? Não, às vezes a pessoa está só querendo arriscar, né? Demonstrar aquilo que ela sente de uma outra forma. Pode ser que nunca mais faça isso, né? Pode ser que até dê errado, é o risco. Mas é importante, como esse é o assunto do vídeo de hoje, né? Se perguntar como é que nós estamos. Eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Mas eu estou dizendo que é algo bom de se fazer e até às vezes necessário para a gente continuar pensando no nosso amado como um todo. Que aquela pessoa que a gente está vivendo, ela é tão importante que ela faz parte do meu ser, faz parte do meu todo. Não é alguém que presta serviço para mim. Não é alguém que presta serviço para minha família. Não é alguém que tem responsabilidades específicas para compartilhar comigo. Mas é alguém pelo qual eu compartilho um amor que vem do próprio Deus. E isso é importante lembrar. Bom, não sei se eu me fiz entender, porque tanto ontem, quando eu estava estudando, e hoje de manhã, era algo que para mim estava um pouco difícil de pensar. Então imagina falar. Mas, se alguém não entendeu, escuta de novo. Eu vou escutar isso aqui também. Mas se alguém não entendeu, manda uma mensagem, tá? Ah, pastor, fiquei meio confuso. Pode ser que eu não tenha dado exemplos concretos o suficiente e isso às vezes atrapalha. Mas enfim, ok? Então, agora, pro fim do mês de abril, então, a não ser na semana que vem, na outra semana, eu quero conversar com vocês via Google Meet, tá? Então já vamos se preparando na última semana de abril para a gente ter essas conversas sobre casamento. E eu quero que vocês se arrisquem, pelo menos, nessas nossas conversas, tá? Mas fica a dica aí. Se você gostou, não precisa comentar. Se você não gostou, por favor, comente. Pode ser para mim, no particular, no WhatsApp. Ou lá no grupo você pode colocar alguma observação, algo que você achou interessante. Até sobre o próprio texto, hoje eu me foquei um pouco mais apenas nessa frase da noiva. Na semana que vem eu vou botar o vídeo do terceiro cântico. Tá bom, gente? Um forte abraço e Deus cuida. Eu vou colocar aqui, né? Essa música sensacional da Lendas da Paixão.